Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é a última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, porque nesse sabadão ocorre a 19ª rodada, a última rodada do turno único da Série C, onde vamos conhecer os dois últimos classificados para o quadrangular final e infelizmente os dois times que serão rebaixados para a Série D em 2024. Rodada decisiva para 8 times, isso mesmo, 4 que buscam a classificação e mais 4 que lutam contra o rebaixamento. Bora para a agenda de jogos, a situação dos 20 times e como vai ser essa última rodada do Brasileirão Série C. Galera, é o seguinte, já que temos times já classificados, né, para a fase de quadrangular final, lembrando que na segunda fase são 8 times, né, divididos em 2 grupos, cada grupo com 4 equipes. Os 2 melhores garantem o acesso à Série B em 2024, né? Já estão classificados o Operário de Ponta Grossa, do Paraná, o Brusque de Santa Catarina, o Volta Redonda, time do Rio de Janeiro, o Amazonas, a equipe do Paysandu de Belém do Pará e o Botafogo da Paraíba, o nosso querido Belo. Brigam pelas outras 4 vagas. O São José, 4 vagas não, 2 vagas, né? O São José do Rio Grande do Sul, o São Bernardo, o Bernô, do ABC Paulista, o Náutico e a equipe do Confiança do Sergipe. Então essas 4 equipes entram nessa última rodada com chance de classificação. Na parte de baixo da tabela, galera, Pouso Alegre com 12 pontos já está rebaixado para a Série D, fez o famoso bate-volta, né? Subiu o ano passado, já caiu. E o Altos do Piauí também já caiu. Estão na briga contra o rebaixamento o Figueirense de Santa Catarina com 21 pontos, o Floresta com 20, o Manaus com 19 e a equipe do América do Rio Grande do Norte, o nosso querido Mecão, também com 19 pontos. Última rodada, todos os jogos vão ocorrer no sabadão às 16 horas. Bora para essa agenda de jogos. Lembrando que alguns jogos já não tem tanta importância mais, apenas para cumprir tabela, né? Por exemplo, teremos Remo e Altos. O Remo já está eliminado, fez uma campanha terrível nessa Série C esse ano e vai terminar a Série C jogando em casa, com uma campanha que foi muito ruim, né? Se esperava que o Remo fosse se classificar para o quadrangular final e isso não aconteceu. E do outro lado, o Altos já rebaixado, um ano também muito ruim para o time piauense, vai começar a pensar na reconstrução para o próximo ano. Outro também que não tem tanta importância é o jogo entre Ipiranga e Botafogo da Paraíba. O Ipiranga já não tem chance de classificação, parece que meio que largou o campeonato, né, quando começou a vender alguns jogadores para outras equipes, e o Botafogo da Paraíba, mesmo com a derrota na última rodada, conseguiu se classificar de forma antecipada. Pode até terminar, dependendo de uma combinação de resultados, ali em segundo lugar na classificação. Logicamente vai ter que secar o Paysandu, o Amazonas, Volta Redonda, o Brusque e assim por diante. Teremos também às 16 horas o jogo entre a Aparecidense e Volta Redonda. A Aparecidense teve uma reação muito bacana nessa Série C do Brasileirão, conseguiu se livrar do rebaixamento e se manteve na Série C por mais um ano, né? E o Volta Redonda alcançou o objetivo. Foi um time que reagiu muito bem. O Volta Redonda começou muito mal essa Série C do Brasileirão e conseguiu se classificar, é a terceira colocada, e sonha em terminar até na vice-liderança, caso consiga um resultado positivo e o Brusque seja derrotado pelo Operário. Galera, esses 4 jogos não têm importâncias em relação a posições. Tipo assim, posição até pode mudar e tudo mais. Mas já são times que já estão totalmente eliminados da competição e times que já estão classificados, só lutam por posição. São jogos que literalmente não valem muita coisa. A partir de agora, tem uma certa importância, os jogos que eu vou falar agora. Operário e Brusque, nem tanto. Ambos estão ali já classificados. Eu deixei esse jogo em destaque porque é um jogo bem interessante, que é o jogo do líder versus vice-líder, né? Vai ser a briga aí para ver quem vai terminar em primeiro lugar essa fase de turno único da Série C. O jogo é na casa do Operário, que é o atual líder da competição. O empate mantém o Operário em primeiro. O Brusque, para ultrapassar o Operário, precisa vencer o seu confronto. Se o Brusque vencer, ele termina esse primeiro turno do Brasileirão Série C na liderança. Se ele perder, ele pode até cair ali pro 5º lugar, para você ver que um resultado adverso do Brusque pode derrubar o Brusque na tabela de classificação. É um jogo interessante porque vai ver quem vai terminar o primeiro lugar. Se isso conta alguma coisa para a fase de quadrangular final, sinceramente não.
Dá uma vantagem de definir o último jogo em casa, mas basicamente é isso. Mas é só um jogo interessante. Agora, os próximos 5 jogos que eu vou falar, esses sim tem muita importância na briga pela classificação e contra o rebaixamento. Principalmente porque tem confrontos diretos, e isso pesa muito nessa fase final de Série C do Brasileirão. Primeiro, confronto de Pouso Alegre e São José. Pouso Alegre já está rebaixado para a Série D do próximo ano, teve uma temporada horrível. Já o São José quer confirmar a sua classificação para a próxima fase da Série C, que é estar no quadrangular final. E para que isso aconteça, precisa vencer o seu confronto. Nem vencer, né? Só empatar, né? São José com empate chegaria a 29 pontos e não poderia mais ser alcançado ou por São Bernardo ou por Náutico, e muito menos pela equipe do Confiança. Então o São José, time lá do Rio Grande do Sul, nosso querido Zequinha, joga por empate nesse jogo contra o Pouso Alegre para confirmar a classificação. Se perder o jogo, ainda pode se classificar caso o Confiança não vença o Paysandu lá no Sergipe, certo? São José é muito próximo da classificação, deve pegar essa 7ª ou 8ª vaga aí, se caso conseguir um empate lá contra o Pouso Alegre. Aposto na classificação do São José. O Confiança tem um confronto contra o Paysandu. O Paysandu de Helios dos Anjos, que fez o time subir na tabela de 16º a classificado ao quadrangular final, né? O Paysandu fez uma baita campanha e vai tentar atrapalhar o Confiança na briga pela classificação. Confiança joga em casa, com o apoio do seu torcedor, sabendo que é uma missão bem complicada. Além de vencer o Paysandu, precisa torcer pelo Pouso Alegre contra o São José. Para o Confiança, a matemática é simples: vencer o seu confronto contra o Papão da Curuzu e torcer para uma derrota do São José. Caso contrário, infelizmente, o Confiança vai ficar pelo caminho, já que vai ter um vencedor, ou pelo menos um empate ali, entre São Bernardo e Náutico, e o Confiança chega no máximo a 28 pontos. Certo? Galerinha, a partir desse momento, só confronto direto. E principalmente na briga contra o rebaixamento, que é a coisa mais louca possível. Porque os 4 times que lutam contra o rebaixamento vão se enfrentar. Teremos Figueirense e Manaus às 16 horas no Hernando Scarpelli, e no Ceará, Floresta e América do Rio Grande do Norte. Para ser muito claro, se os 2 jogos terminarem empatados, Figueirense e Floresta escapam do rebaixamento e automaticamente rebaixam Manaus e América do Rio Grande do Norte. Caso tenhamos uma vitória do Manaus e do América do Rio Grande do Norte fora de casa, os rebaixados serão Figueirense e Floresta. Cara, que rodada emocionante, e vamos dizer um negócio, em Figueirense e Manaus, o jogo vai ser no Hernando Scarpelli, provavelmente com um grande público. O que lamento muito é que seria uma briga contra o rebaixamento, né? O Figueirense deveria estar lá em cima, brigando por quadrangular final e não contra o rebaixamento. O Figueirense entra em campo para evitar um dos maiores vexames da sua história, cara, porque o Figueirense já jogou Série A de Brasileirão por muito tempo. Eu, quando comecei a acompanhar futebol, vi o Figueirense na Série A, batendo em time grande, e hoje lutando contra rebaixamento na Série D do Campeonato Brasileiro. Infelizmente essas coisas acontecem e não poderia acontecer com o Figueirense de forma alguma. Então vamos ver. E o Manaus, que já lutou tantas vezes por classificação, corre um sério risco aí de ser rebaixado para a Série D, vendo o Amazonas ali, talvez seu principal rival, não sei, lutando para conseguir o acesso para a Série B. Situação muito complicada. No confronto da rodada, teremos o duelo entre Floresta e América do Rio Grande do Norte, o nosso querido Mecão jogando fora de casa contra o Floresta. Duelo decisivo para as duas equipes, lembrando que o Floresta é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ou seja, igual o Figueirense, só depende das suas próprias forças. Já o América do Rio Grande do Norte precisa vencer o seu confronto contra a equipe do Floresta fora de casa, se quiser permanecer na Série C em 2024. Para o Floresta, a vitória confirma matematicamente a permanência na Série C. Caso tenhamos um empate, o Manaus não pode vencer o confronto contra o Figueirense lá no Hernando Scarpelli, porque com a vitória do Manaus, o Manaus ultrapassaria o Floresta, que empataria com a América, e aí automaticamente Floresta e a América do Rio Grande do Norte estariam rebaixados para a Série D em 2024. Então, para o Floresta, vitória, resultado fundamental. Caso a vitória não venha, que o jogo entre Figueirense e Manaus fique empatado ou com vitória do Figueirense. Para o Floresta, basicamente é isso. Para o América, para o nosso querido Mecão, que vive uma situação muito delicada, né?
O América do Rio Grande do Norte teve a chance de sair da zona do rebaixamento na última rodada, ficou no 0x0 com a Aparecidense e chega nessa última rodada dependendo de uma vitória. Também depende só de si. Se o América vencer, o América foge do rebaixamento para a Série D de 2024. Que temporada complicada do América, né? A gente esperava que o Mecão fosse brigar na parte de cima, buscar a classificação para o quadrangular final, mas infelizmente o trabalho foi muito mal feito e o América pode repetir o que o Campinense fez no ano passado. O Campinense subiu no retrasado da AD para C e no ano seguinte foi rebaixado. E esperamos que o Mecão não tenha essa situação de voltar para a Série D, porque o Mecão ficou muito tempo na Série D. Foi uma luta muito grande para conseguir o acesso no passado, aquela festa linda contra o Caxias, para agora no ano seguinte já voltar para a Série D do Brasileirão. O América precisa da vitória contra o Floresta para evitar mais uma vergonha na sua história, que é voltar para a Série D um ano depois de ter conseguido um acesso tão suado. Então, para o América, é vencer e escapar do rebaixamento. Galera, existem várias combinações, né, nesse confronto, nessa briga pelo rebaixamento que podem acontecer. Por exemplo, podem cair os que já estão, no caso entre Floresta de Manaus e América do Rio Grande do Norte, porque se nenhum dos dois vencerem, ambos estarão rebaixados. Pode acontecer do América escapar, América e Figueirense escaparem e automaticamente Manaus e Floresta serem rebaixados. Como também pode acontecer de dois gigantes do futebol muito tradicionais serem rebaixados para a Série D. Se caso Manaus e Floresta vencerem seus confrontos, automaticamente a América do Rio Grande do Norte e Figueirense podem ser rebaixados para a Série D, o que seria literalmente uma tragédia para essas duas equipes. Não dá para imaginar duas equipes tão grandes do futebol brasileiro por tanta história, a América do Rio Grande do Norte e a equipe do Figueirense, por incompetência deles mesmos, caírem para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, quais desses quatro times, quais serão os dois rebaixados para a Série D de 2024? Figueirense, Floresta, Manaus ou América do Rio Grande do Norte. Galera, e fechando essa 19ª rodada, a gente não pode esquecer de um grande confronto que a gente vai ter nessa rodada, que é um confronto que vale classificação. Quem diz que em turno único, que em pontos corridos não tem final? Tem final sim, senhor, e vai ser um aflitos tomado, porque teremos Náutico e São Bernardo. Grande jogo que vale classificação. Um dos dois segue vivo na briga pela vaga na Série B de 2024. Confronto direto. E nos aflitos o bicho pega. O Náutico entra em campo só dependendo das suas próprias forças para se classificar. Uma vitória e o Náutico está dentro do G8 e passa de fase. Do outro lado, o São Bernardo precisa apenas de um empate para poder confirmar a classificação para o quadrangular final da Série C. Cara, vai ser um jogão, talvez os grandes jogos da rodada, são os dois contra o rebaixamento, e esse entre Náutico e São Bernardo, porque vai definir o último classificado, levando em consideração que o São José está muito próximo de conseguir essa outra vaga, né? Ou Confiança, quem sabe surpreender. Mas esse jogo promete muito entre Náutico e São Bernardo. Só lembrando, galera, que o Náutico fez uma campanha muito irregular nessa Série C do Brasileirão, né? O Náutico às vezes estava lá no grupo dos classificados, de repente ia cair para meio de tabela, depois voltava para o grupo dos classificados. Logicamente que os últimos resultados fora de casa complicaram muito a situação do Náutico. O Náutico não venceu o Paysandu nem Brusque. Isso custou caro para o Náutico nessa briga contra o São Bernardo. E o São Bernardo vai conseguir dar uma reviravolta muito grande no campeonato que fez, né? O São Bernardo começou o campeonato da Série C voando. Ficou na liderança ali por 8 rodadas, teve uma sequência de vitórias incrível e do nada teve uma sequência horrível. Ficou 10 jogos sem ganhar o São Bernardo. 10 jogos sem ganhar. E aí nas últimas 2 rodadas o time fez 2 resultados super positivos em casa, quando venceu a equipe do Amazonas de virada com gol no finalzinho e na última rodada com um pênalti no último minuto bateu o Ipiranga e chega nessa última rodada dependendo de apenas um empate. O time começou muito bem, ficou muito tempo sem ganhar. O São Bernardo está um empate de confirmar a classificação, muito mais pelo que fez no começo do campeonato do que fez agora, basicamente, nessa reta final. Tudo bem que essas 2 vitórias serão fundamentais para o São Bernardo chegar nessa fase final com chance de classificação. E aí, galera, quem vai ficar com essa última vaga dos 8 times classificados? 2 vagas, né? São José está bem encaminhado, ele deve ficar com uma das vagas e a briga deve ser entre Náutico
e São Bernardo. E aí, da Timbu, o Náutico vence e se classifica, ou o São Bernardo consegue uma vitória improvável, ou até mesmo um empate que garante a classificação para a próxima fase. Apenas um segue feliz aí na briga pela classificação. Galera, é isso. Última rodada do Brasileirão Série C é aqui no Mais 10 Futebol Clube. Se inscreva no canal. Aquele abraço. Série C aqui. Vamos conhecer os últimos classificados. Infelizmente, os rebaixados. Valeu!